Bom dia. Uma alegria dar continuidade ao Festival Poesia no Centro, esse segundo dia. Essa é a primeira mesa desse sábado, a mesa 4, que se chama O que se fez, enfim, nesse intervalo, com o Carlito Azevedo e a Jussara Salazar, conversando com o Tárcio de Mello. O Tárcio de Mello nasceu em Santo André, em 76. Ele é poeta, editor e doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. É autor de Íntimo Desabrigado, que saiu pela Alfarrábio Dobradura em 2017. Rastros, Antologia Poética, pela Martelo, em 2019. E As Formas Selvagens da Alegria, que saiu pela Alfarrábio 2022, entre outros livros. Ele coordena o Círculo de Poemas, a coleção de poesia da editora Fósforo. O Tárcio vai entrar no palco primeiro, vai ler seus poemas, e, em seguida, ele convida o Carlito e a Jussara. Boa mesa para vocês. Tárcio, por favor. Bom dia, gente. Acho que eu vou colocar isso aqui para ler. Fica mais fácil. Bom dia, muito feliz de estar aqui, abrindo o segundo dia do Festival Poesia no Centro e conversar com dois poetas admiráveis que eu gosto tanto há tanto tempo, encontrar tantos outros aqui. Agradeço demais o convite, parabenizo pela organização, Rita, Irene, Fernanda, e todo mundo que está trabalhando no festival, a equipe toda da Megafauna que está envolvida nisso, os poetas que estão participando, inclusive ao festival estendido que está acontecendo nos bares aqui da rua, e que é muito interessante também. A gente vai lembrar de muitas coisas. Eu, por exemplo, ontem, quando acabou aqui, encontrei a tradutora, né, junto com o Cid Piquet, a Janine Medaillo, que traduziu esse livro da Cristina Peri Rossi, que está saindo. E tomei o livro dela, aproveitando que ela estava distraída no bar. E passei a madrugada lendo e falei, vou começar um encontro sobre poesia, comemorando a chegada desse livro tão importante, né, uma poeta imensa, a poeta Cristina Peri Rossi, uma poeta uruguaia, dessas que estranhamente ainda não circulava por aqui. E antes de ler os meus poemas, que era o combinado, eu vou ler 2 pequenos poemas da Cristina Peri Rossi para deixar registrado aqui essa coincidência feliz de que o mês de maio, além desse festival incrível, também é um mês da chegada dessa obra. Poetas. Nós, poetas, não somos confiáveis para ninguém. Não somos confiáveis para os editores, que preferem editar romances. Não somos confiáveis para os bancos, porque não temos renda fixa. Não somos confiáveis para os jornais, que preferem publicar guerras e golpes. Não somos confiáveis para os proprietários, porque atrasamos o aluguel. Não somos confiáveis nem para os leitores. Eles gostam de gastar dinheiro em linhas corridas, não em linhas partidas. E monólogo. A vida não tem sentido. Para que você o procura? Se a vida não tem sentido, tampouco tem sentido o êxito ou o fracasso, ser amado ou detestado, ter bons vizinhos ou vizinhos xenófobos, o aplauso ou a vaia. Não importa se sua amada te liga ou não te liga. Não importa se a sua conta está no vermelho ou se você aparece numa enciclopédia. De acordo, a vida não tem sentido, mas mesmo assim me emociona. Agora vai cair bastante o nível que eu vou ler poemas meus. Mas olha, eu vim pensando desde ontem, né? Eu tinha falado para elas, eu falei, tem que fazer isso mesmo? Falaram, claro. Os poetas foram convidados para mediar justamente para ler poemas seus. Falei, tá bom. Aí o que me conformou foi que eu vi um vídeo ontem no Instagram de um evento feito pela ABL, pela Academia Brasileira de Letras, que era para conversar sobre canção. Acho que dá para ficar mais perto, melhor, né? Para conversar sobre canção e poesia, e colocaram o Joaquim Falcão, um jurista incrível, talentosíssimo e tal, ao lado do Gilberto Gil com um violão na mão.
não tinha como equilibrar muito a mesa, né? Então eu falei, isso me deu uma coragem repentina para ler minhas coisas. Falei assim, Joaquim Falcão passou por isso e está vivo, aparentemente. Vamos lá. Teoria da poesia. É pouco o que as poças dizem sobre a chuva. É mínima a memória que os mapas guardam do mundo. O sol na camisa, na calça, nas meias, tudo trai a violenta passagem do sol. Digo, e se eu disser que só o que você sabe de cor é que me ajuda a entender quem você é? E cada esquecimento faz nascer outro você. E cada memória nova dá à luz um você que jamais colocou os pés aqui. E se o que eu nunca disse for exatamente o que falta para que você se complete? E se assim meu silêncio roubar de nós o melhor que você poderia ser? Captcha. Não sou um robô, juro. Mas nem sempre distingo bem uma rua e outra, placas de trânsito, fachadas do comércio. Dos postes, por exemplo, desvio o quanto posso, porque em toda a cidade espalham fios, ordens e os convites que não cabem nos rumos que a tarde morna toma. O amor quebrado que volta rápido, o ouro mais bem pago, as multas apagadas, a melhor travesti da cidade. Não sou um robô, creio, mas talvez não tenha para lhe convencer nada além de um jeito de ler o céu quando o sol se afasta e essa desconfiança da noite que invadimos e nos invade. Lugar. Um país é descoberto a cada manhã. A cada manhã, um mesmo país se descobre e chove forte sobre o território indefeso. Todo dia um país é tragado em seus lençóis e os dias passam úmidos e tristes sob a terra fértil, à espera do sol que o evapore e invente. Eu vou pular 2 aqui, que eu acho que eu já gastei a paciência de vocês. Não. Era isso que eu queria. A comoção pública. Ar livre. O olho caça sem força bromélias, acácias e pés. Florescem farmácias ao longo do caminho. Nas dobras do jardim há sempre algum soldado. Brotam gestos brutos de todas as sementes, os caules já hasteiam a flor do desespero. Pássaro e aço rimam na manhã entreaberta. As plantas consomem o que não queremos ver e descansam nos sucos de que a mão desistiu. Aparo a febre do dia sem esperança de fruto. Por quê? Retrair-se à agenda alheia, desistir dos 5 sentidos, porque o relógio, as distâncias que cria, o mover-se à sua sombra, porque as chaves giradas, o diário trancar-se com a família, porque a gravata esperar o fim do dia, dos dias, porque o espelho, o asseio, a rotina dos sapatos, porque as senhas, os códigos, os telefones de emergência, endereços, porque os passos, os prazos exíguos, as datas consumidas, como aspirinas. Ler. Ler até se perder, ler até não ter mais o que dizer, ler até sufocar o que insiste em querer, ler até não ter do que esquecer, ler até querer apenas mais e mais ler. Ler devagar, deixar-se ultrapassar pelo que ler, ler séculos em semanas, dias em anos, ler por horas, uma mesma hora, o que se há de ler. Ler até encontrar no desvio o que escrever, e não escrever, senão no desvio incontornável do que ler. Lavoura. Alguém que fala pouco, um dia me disse que a palavra mais precisa, ou a que você mais precisa dizer, só fica pronta depois de muito, 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 muito silêncio. Obrigado. Agora é a hora em que eu transfiro o constrangimento para os outros.
Carlito Azevedo e Jussara Salazar, por favor. Bem-vindos. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de 1,70 m, pouquíssimo cabelo atualmente, mas acho que sempre foi meio assim. E estou com a camiseta preta. Eu vim de camiseta preta porque ontem eu percebi que os poetas são daltônicos e todos eles falam cores que a gente não está vendo, ou eu sou. E calça jeans e uns sapatos cinza, talvez. E estou vestido de Carlito Azevedo. Nós combinamos de vir junto. Que é para ele usar a minha autodescrição na hora dele. Carlito Azevedo é um poeta nascido no Rio de Janeiro, em 1961. Começou a publicar nos anos 90, né, com Colapsus Linguae, primeiro livro dele, de 91. Depois publicou As Banhistas, Sob a Noite Física, Versos de Circunstância, Sublunar, Monodrama, Livro das Postagens e o livro mais recente, que saiu agora, no ano passado, Vida, Efeito V. Carlito foi um dos criadores e editores da revista Inimigo Humor, e ele é o Carlito Azevedo. Talvez isso o descreva muito bem. Jussara Salazar nasceu em Pernambuco, em 1959, e vive em Curitiba há bastante tempo, né, Jussara? Depois podemos falar sobre isso também. A Jussara também estreou nos anos 90, no final dos anos 90, com o livro Escritos da Casa de Alice, e de lá para cá lançou diversos livros. Baobá, poemas de Letícia Volpe, Natália, Coraures Sonoros, Carpideiras, O Gato de Porcelana, o Peixe de Cera e as Coníferas, Fia, Corpo de Peixe em Arabesco, O Dia em que Fui Santa Joana dos Matadouros e o mais recente, Bugra. Né? Sejam bem-vindos. Obrigada. Vou passar a palavra para vocês, não sei se vocês combinaram uma ordem, para que façam a autodescrição, e eu queria começar com vocês lendo poemas. O que você prefere? Carlito, ordem alfabética. Bom, bom dia. E os agradecimentos eu vou guardar para quando eu estiver mais calmo, porque se eu falar agora, eu vou esquecer de todo mundo. Então, quando eu acabo, lá no meio, eu agradeço pelo convite, por tudo, por estar aqui, pela presença de vocês. Mas agora não dá. Fala que eu tenho que fazer uma autodescrição também. Isso. Bom, cabelo cinza, pele branca, camiseta preta, jeans surrado azul, tênis azul com uma pequena semi-parábola laranja e... Não é uma parábola? Que pretensamente imita o salto de um puma. Bom, se eu for descrever um pouco mais abstratamente, todos os dias acordo pensando que, entre tantos erros que cometi na vida, eu tenho a bruta felicidade de ter tido um acerto, de ter escolhido para amar a desgraçada da poesia, e que, desde a adolescência, aquilo que o Belchior chamava de o vigor cruel da mocidade, quando queria ser vanguardista, e quando fiquei adulto, que tive a pretensão de entender alguma coisa sobre ela, e agora já como um idoso que não entra mais em fila para pegar o avião, eu acho que, se eu não sou vanguardista, sou uma espécie de
frentista que seja aqui, seja nas oficinas de poesia, gostaria de ficar lendo poemas meus e de outras pessoas, porque acho que eles, de alguma maneira, eles recarregam as baterias cósmicas, pessoais. Então, assim, se eu quando era jovem, vanguardista, queria apontar caminhos, eu agora sei que, como frentista, como já dizia o grande poeta português Carlos de Oliveira, minha função é só servir, é só servir. A gente escreve poesia para servir, a gente pesquisa, estuda, sonda, mas isso aqui é para servir os outros, assim como na nossa adolescência, difícil ou fácil, Drummond serviu tanto para tantas noites difíceis, Cabral serviu tanto para tantas manhãs gloriosas, Emily Dickinson serviu tanto para 24 horas de tristeza ou alegria. E eu vou ler um poema se esse microfone não ficar caindo. Vamos lá. 5.000 anos. Essa borboleta de 5.000 anos, pousada em seu ombro, essa borboleta de 5.000 anos, como prova, pousada em seu ombro, essa borboleta de 5.000 anos, e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova, pousada em seu ombro, essa borboleta de 5.000 anos. Estou apenas sonhando comigo mesmo, e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova, pousada em seus ombros, essa borboleta de 5.000 anos. Uma crista solitária, trovejante, brilha no terreiro, estou apenas sonhando comigo mesmo, e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova, pousada em seu ombro, essa borboleta de 5.000 anos. Espalhado nas copas altas, o vento passa turbulento, uma crista solitária, trovejante, brilha no terreiro, estou apenas sonhando comigo mesmo, e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova, pousada em seu ombro, essa borboleta de 5.000 anos. Volto para o meu sonho, fecho os olhos, sou um escaramuçador no fim do mundo, meu pensamento é um fantasma voando sobre um rio de pedras brancas, espalhado nas copas altas, o vento passa turbulento, uma crista solitária, trovejante, brilha no terreiro, estou apenas sonhando comigo mesmo, e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova, pousada em seus ombros, essa borboleta de 5.000 anos. De repente as sombras começam a brilhar no fundo da água, é um sumidouro que me engole, já retorno do devaneio para o escuro do meu quarto, onde nessa madrugada apenas a névoa me toca, a mesma névoa que o poeta japonês viu rastejando para dentro do caranguejo, meu signo. Volto para o meu sonho, fecho os olhos, e sou um escaramuçador no fim do mundo, meu pensamento é um fantasma voando sobre um rio de pedras brancas, espalhado nas copas altas, o vento passa turbulento, uma crista solitária, trovejante, brilha no terreiro, estou apenas sonhando comigo mesmo, e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova, pousada em seu ombro, essa borboleta de 5.000 anos, mas eu apenas observo sob uma espátula de nuvens crespas, cor de zinco, de repente as sombras começam a brilhar no fundo da água, é um sumidouro que me engole, e já retorno do devaneio para o escuro do meu quarto, onde nessa madrugada apenas a névoa me toca, a mesma névoa que o poeta japonês viu rastejando para dentro do caranguejo, meu signo. Volto para o meu sonho, fecho os olhos, e sou um escaramuçador no fim do mundo, meu pensamento é um fantasma voando sobre um rio de pedras brancas, espalhado nas copas altas, o vento passa turbulento, uma crista solitária, trovejante, brilha no terreiro, estou apenas sonhando comigo mesmo, e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova, pousada em seu ombro, essa borboleta de 5.000 anos. Você retorna por um instante de seu mergulho e diz que o verdadeiro rio é o que fica abaixo da superfície da água, que a superfície da água, vista do fundo, é chamada de teto liso, em sua língua escorraçada por séculos, mas eu apenas observo sob uma espátula de nuvens crespas, cor de zinco, de repente as sombras começam a brilhar no fundo da água, é um sumidouro que me engole, e já retorno do devaneio para o escuro do meu quarto, onde nessa madrugada apenas a névoa me toca, a mesma névoa que o poeta japonês viu rastejando para dentro do caranguejo, meu signo. Volto para o meu sonho, fecho os olhos, e sou um escaramuçador no fim do mundo,
Meu pensamento é um fantasma voando sobre um rio de pedras brancas, espalhado nas copas altas, o vento passa turbulento, uma crista solitária trovejante brilha no terreiro, estou apenas sonhando comigo mesmo e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova pousada em seu ombro essa borboleta de 5.000 anos. Seu corpo no fundo da água é um mundo de conhecimento escondido na luz. As nuvens atraem as sombras do tempo para as profundezas, são nossas amigas. Você retorna por um instante de seu mergulho e diz que o verdadeiro rio é o que fica abaixo da superfície da água, que a superfície da água vista do fundo é chamada de teto liso em sua língua escorraçada por séculos, mas eu apenas observo sob uma espátula de nuvens crespas cor de zinco. De repente as sombras começam a brilhar no fundo da água, é um sumidouro que me engole, e já retorno do devaneio para o escuro do meu quarto, onde nessa madrugada apenas a névoa me toca, a mesma névoa que o poeta japonês viu rastejando para dentro do caranguejo, meu signo. Volto para o meu sonho, fecho os olhos e sou um escaramuçador no fim do mundo. Meu pensamento é um fantasma voando sobre um rio de pedras brancas, espalhado nas copas altas, o vento passa turbulento. Uma crista solitária, trovejante, brilha no terreiro. Estou apenas sonhando comigo mesmo e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova pousada em seu ombro essa borboleta de 5.000 anos. Gostaria de completar 100 anos na beira de um rio com você. Quando você anda sobre as pedras, quem pode ver o céu azul? Difícil responder, mas se fecha um pouco os olhos, é como se estivesse agora mesmo em frente ao rio. Seu corpo no fundo da água é um mundo de conhecimento escondido na luz. As nuvens atraem as sombras do tempo para as profundezas. São nossas amigas. Você retorna por um instante de seu mergulho e diz que o verdadeiro rio é o que fica abaixo da superfície da água, que a superfície da água vista do fundo é chamada de teto liso em sua língua, escorraçada por séculos, mas eu apenas observo sob uma espátula de nuvens crespas, cor de zinco. De repente as sombras começam a brilhar no fundo da água, é um sumidouro que me engole e já retorno do devaneio para o escuro do meu quarto, onde nessa madrugada apenas a névoa me toca, a mesma névoa que o poeta japonês viu rastejando para dentro do caranguejo, meu signo. Volto para o meu sonho, fecho os olhos e sou um escaramuçador no fim do mundo. Meu pensamento é um fantasma voando sobre um rio de pedras brancas, espalhado nas copas altas, o vento passa turbulento, uma crista solitária trovejante brilha no terreiro. Estou apenas sonhando comigo mesmo e nos meus sonhos a morte não vai a lugar algum, como prova pousada em seu ombro essa borboleta de 5.000 anos. Obrigado. Você sabe que eu sou do clube dos poetas que não sabe segurar um papel e o microfone ao mesmo tempo, né? Fui presidente, inclusive, desse clube. Mas o Carlito achou outra solução, porque vocês repararam que ele não mudou a página do livro e esse poema todo está ali, né? Incrivelmente, muito bom, Carlito. Jussara, por favor. Olá. Boa noite. Eu sou muito noturna. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, Tasso. Queridíssimo. Vou tentar me autodescrever. Eu sou uma mulher, estou toda de preto. Toda de preto. Tenho uma saia com bolinhas. As pessoas sempre me perguntam, quando eu falo de onde que eu sou, porque eu sou uma nordestina paranaense, sou uma mulher afro-indígena e não me ocorre mais nada. Enfim, espero que eu tenha... O que mais? O título da mesa é o que fizemos nesse intervalo. Acho que envelhecemos. Fato. E me vêm todas as dúvidas de sempre. Sempre as dúvidas são... É o que eu tenho ainda. E acho isso bastante profícuo. Eu vou ler um poema do meu livro Fia,
que acho que o Tasso, não sei se o Tasso vai falar, mas é um projeto que me é muito caro, porque é um projeto que eu fiz no sertão de Pernambuco, durante um pequeno tempo que eu morei lá recentemente. Fia ao revés. Esse poema em especial foi feito em Recife num projeto chamado Projeto do Cais Estelita. Eles queriam derrubar o cais para construir vários prédios e mudar a paisagem do mangue. E nós fizemos, na época, um movimento do Fica Estelita. E eu escrevi isso aqui. É uma celebração ao meu amor pela cidade do Recife. Da nascente do Capibaribe, no sítio do Araçá. Ó Santa Rosa de todos os dias, as tuas paredes, teu chão, histórias e brisas, de folhagens e da ferrugem dos barcos, os barcos todos que passam por teu horizonte, e teu cais roçando leve o cascalho das águas, as tuas marcas, a tua pátina e as vozes do tempo. Ó Santa Fia que costura a terra ao mar, teus mistérios gozosos, teus mistérios dolorosos, teus mistérios gloriosos, teus mistérios luminosos, teu cais dilacerado, teu rosário antes de pretos e putas cortados por ruas e estrelas, teu signo de Salomão, tuas 5 pontas, tua linha de pedras árabes, mouras, todas as linhas de teu horizonte, tapuia, minha tapuia, tapuia de Canindé. Ó Santa dos homens e das mulheres, dos trens carregados de sementes negras, derramando seus ungüentos, espalhando o ouro negro de teu melaço, escuta o lamento e as loas, e no teu próximo pôr do sol, derramai versos sobre o chão de pedras e mato, pois não queremos te deixar, quem te dá areia do mar. E esse povo que tanto chora é Pancará que vai embora. Maravilha, Jussara. Vou começar pelo tema da mesa, justamente, né? A provocação da mesa, que é o que se fez, enfim, nesse intervalo. Tem vários sentidos para esse intervalo aqui, para essa pergunta. Por exemplo, o intervalo entre os livros do Carlito, que recentemente se comentou muito isso, a coincidência de o Carlito ter levado 8 anos para lançar, depois 8 anos de novo, né? E também a Jussara, obviamente, tem lá os seus intervalos entre um livro e outro, e com uma característica muito específica do projeto da Jussara, que se ajusta a cada livro, né? Assim, uma nova pesquisa, inclusive essa é a ideia de uma pesquisa como base para fazer o livro de poesia, né? Uma outra forma de lidar com o intervalo. Mas antes de falar desse sentido mais específico, eu queria abrir um pouco o arco do que nós chamamos de intervalo. Eu mencionei que vocês dois começaram a publicar nos anos 90. Ler antes disso, escrever em algum momento. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como vocês leem esse longo intervalo entre publicar lá no início, nos anos 90, né? O que significava colocar um livro de poesia para circular naquele momento, e de tudo que veio acontecendo de lá para cá, né? Não é um mapeamento completo, mas de como tem sido isso para vocês. Vocês podem citar só 100 autores cada um. Carlito. Bom, agora eu vou agradecer, estou mais tranquilo. Bom, queria agradecer ao pessoal da Megafauna, do festival, para estar aqui, agradecer a todo mundo pela presença, Tarso pela trabalheira que teve lá de ficar criando a apresentação para a gente, para essa incrível Jussara aqui, de compartilhar a mesa comigo. Então, agradecer a todo mundo. Bom, eu desconfio que antes de 2000 não existia o mundo, não existia. Então, não posso falar dos anos 90. O Borges, tem um conto do Borges que ele fala que todos nascemos há 10 minutos e todos com um chip de memória que diz para a gente que existia uma coisa chamada Idade Média, diz para a gente que existia uma coisa chamada Jesus Cristo, mas que foi criado mesmo daqui para cá, porque quando eu penso naqueles anos
editar uma revista, principalmente sem internet, sem computador. Era uma coisa que não lembro. Tem jornalista que diz que não lembra, não acredita que existia tipografia para editar um jornal diário na tipografia. Eu acho, eu não vou conseguir falar dos anos 90, não vou conseguir falar, não vou mesmo, não vou. E ontem até quando o Chico estava aqui assim, eu perguntava dos anos 70, eu falei, coitado do Chico. Os 90 eu já não consigo, imagina ele falar dos anos 70, bichinho, coitado, tem que. Puxa, parece assim uma outra. Eu vou ficar com o intervalo, que é mais. Eu acho um tema bacana. É isso, né? Eu constatei meio assombrado até um pouco que meus livros levavam 8 anos. Eu levava sempre 8 anos para fazer bom, recentemente eu me interessei muito pelo I Ching. E assim que eu lancei o livro, eu estava um pouco entusiasmado. Foi um livro que eu desejei muito. Esse livro eu desejei muito. Vocês não podem acreditar como eu desejei esse livro, porque eu vinha, sei lá, eu desejei muito esse livro. E aí, quando eu lancei, eu joguei para o Xing uma pergunta que era assim: todos os livros que eu lanço, eu me sinto vazio e sem. Aí eu perguntei: eu já posso começar a escrever um outro livro? Já dá para eu tentar escrever poemas? E saiu o hexagrama que saiu como resposta, era o hexagrama Desamparo, e que só diz coisa ruim, quer dizer, não diz só coisa ruim, mas diz bastante coisa, bastante frustrante, assim, mas comenta uma coisa, que assim, na verdade, é o trigrama água corrente embaixo e o trigrama lago em cima. Aí ele fala: se a água parar de alimentar o lago, que é a água parada, se a água corrente parar de alimentar a água parada e tudo secar, você pode voltar a ter esperança. E é só uma questão de tempo e paciência. E quando eu vi isso, sim, era isso. Parece que tem um processo meio de esvaziamento mesmo. Não adianta. Antes você tem que ficar muito, muito vazio. A minha produção não é industrial, ela é quase vegetal, porque eu me lembro, na minha infância, na casa na Ilha do Governador, tinha um abacateiro que ele só dava abacate em fevereiro e março. E a minha vida era esperar abril, maio. Eu não vivia, eu esperava chegar fevereiro para ele voltar a dar abacate, e esse tempo de espera era muito bonito. Anos depois, eu descobri uma crônica do Roland Barthes, em que ele fala assim, que o comércio e importação, e mesmo algumas técnicas assim, acabaram com esse tempo da espera. Hoje, você tem todas as frutas a qualquer momento no mercado. Você vai no mercado, tem a fruta que é da época, que não é da época, vai ter sempre abacate ali, vai ter sempre laranja, mas houve um momento, nós, de 61, sabemos, houve um momento que o mercado não tinha isso, você só tinha o abacate naquele tempo. E o Roland Barthes fala assim, que é um progresso, você tem a fruta no tempo que quiser, mas também... o que se perde com isso, o que entra em extinção com isso, é o tempo de espera. Parece que a gente não tem mais um certo prazer, que é aquele prazer de esperar. A gente, de certa forma, todos ficamos um pouco infantilizados, TikTok, Instagram está aí para isso, né? Com a sensação de recompensa eterna, contínua e imparável, né? Você está ali na rede social... ou no TikTok, ou vendo vídeos, está sempre atrás da recompensa, e você é sempre minimamente recompensa. Se você está numa fila, não tem mais tédio, você pega aquele negócio, fica olhando. Então, assim, nós perdemos o tempo de espera e só queremos recompensa. Eu gostei muito do Xing ter falado isso, e do Barthes ter falado isso, e de eu lembrar do meu abacateiro. E eu espero que não seja apenas uma forma de me enganar. 8 anos, assim, que eu sei que eu vou ter que esperar assim, um pouco. Então, eu falo isso para ficar conformado, mas, no fundo, eu acho que é verdade. Assim, esse ritmo vegetal de criação
é o que a vida me deu e agradeço. Eu lembraria do Gil, né? Abacateiro, acataremos teu ato. Bom, exatamente. Eu também queria agradecer, aproveitar aqui, antes que esqueça, né, ao convite, a toda a organização maravilhosa do pessoal da Megafauna, a Rita, a Amanda, todos, né, com quem a gente conversou durante esses meses, o Tasso, a alegria imensa de estar aqui com esse queridíssimo, né, pré-histórico. Acaba que somos. E eu, pelo fato de ser mulher, eu acho que eu me considero mais pré-histórica ainda, porque nos anos 90 as mulheres desistiam, né, Carlito? Então, a gente tinha um ambiente da poesia no Brasil em que a gente sabia exatamente o nome de todas as mulheres que estavam escrevendo poesia. Era uma coisa impressionante. Era quase um ato de ousadia mesmo. Quantas vezes eu tive que responder em entrevistas como é escrever poesia para uma mulher? Essa pergunta era recorrente, não é? Porque era tão impossível imaginar, naquele mundo contemporâneo dos anos 90, que uma mulher conseguisse fazer um trabalho, né, com a determinação, porque eu acho que, antes de qualquer coisa, o que nos move de 8 em 8, de 10 em 10, de 1000 em 1000 anos, é uma certa determinação em não em entender, né, a poesia como poesia de fato, né? E no meu caso, assim, com esse começo que, embora houvesse essa dificuldade, mas me pareceu que eu tive um momento muito acolhedor. Por alguma razão, Curitiba tinha algumas pessoas com quem eu pude dialogar na época, e posso dizer a Joseli, Rodrigo Garcia Lopes, Ademir Assunção, que morava em São Paulo, mas que é paranaense. Isso foi o Wilson Bueno, não é? Wilson Bueno. Wilson escreveu o primeiro, um livro que hoje, meu Deus, eu não escreveria meu primeiro livro. Eu não consigo abrir ele, porque é extra experimental. E o Wilson escreveu o texto desse livro, chama-se O Nascimento da Poesia. E porque eu vinha, para mim, parecia algo mais engajado, porque eu vim das artes visuais. Sim. Eu já tinha uma carreira, vamos chamar assim, como artista visual, né? Escultora, pintura, desenho, né? Tenho o designer como minha formação primeira. Então, aquilo entrou assim, mas a poesia atravessou isso de uma maneira violenta, eu diria, porque me arrancou de tudo isso para só escrever. E foi um processo obsessivo. Assim. Eu queria escrever poesia, então eu escrevia dia e noite, ficava dormindo, pensando isso o tempo inteiro, não sabia nem para que eu ia fazer aquilo, porque não tinha... Hoje a gente pensa nas redes sociais, como as pessoas conversam, se conhecem, né? Mas a gente se comunicava por cartas. Por cartas. Eu tenho muitas cartas, né, daquela época, do Fabiano Calisto, do Tasso. Sou desse tempo aí. Sim, eu tenho cartas não suas. Pareço, né? Não. Eu tenho cartas do Tasso,
Aí a gente recebia cartas, de vez em quando chegava uma carta do Ali Salomão, né, uma carta de, sei lá, né, da família. Eu me comunicava, comecei cruzando com outras situações da gente se conhecer. E era um mundo realmente neolítico. Mas aí, como que ficou esse intervalo? Eu acho que eu publico muito, não é? Mas, assim, entre um livro e outro, porque quando eu estou fazendo um livro, eu já estou pensando em outro. Então, eu não tenho tempo de pensar se eu devo ou não escrever o outro. Então, quando eu acabo, eu já começo outro. É uma coisa, mas aí o tempo que esse outro vai acontecer, aí não sei. O Carpideiras, por exemplo, eu levei, diz que 7 é a conta do mentiroso, mas eu levei 7 anos entre começar a escrever, fazer a pesquisa, como o Tasso mencionou, porque projeto, a ideia de projeto vem da minha formação como designer e como artista visual, né? A gente faz projeto, né? E eu não consegui me desvencilhar da ideia de que um livro é um projeto. Então, quando eu começo, a primeira coisa que eu tenho, por incrível que pareça, é o título e são os capítulos, antes dos poemas. É muito engraçado isso, né? Então, eu tenho que enxertar aquilo. É como se eu tivesse os ossos, né? E soubesse que tamanho vai ter aquilo, onde aquilo vai se situar e tal, mas eu não soubesse que a carne da coisa, né? Mas aquilo tudo, às vezes, 3, 4 palavras, elas me instigam aos poemas, né? E muitas vezes, como o caso do Santa Joana dos Matadouros, tinha um poema tinha o próprio livro A Maria Degolada, foram quase 15 anos guardados os poemas. Depois veio a Beatriz, né? E, por último, aquilo que me move desde sempre foi uma espécie de combustível, que foi o fato da Natália, né? da questão das mulheres silenciadas. Isso mexeu comigo. Eu lembro do momento em que eu estava conversando com a minha avó e ela falou da minha tia-avó, que essa história, né, que havia fugido com o tenente da Volante, lá em Bom Jardim, no sertão de Pernambuco, e meu avô, irmão dela, silenciou, disse que ninguém poderia mais pronunciar o nome dela e queimou todas as coisas dela no meio da praça da cidade. Aquilo me encheu de uma revolta e, ao mesmo tempo, de uma força, né? E eu pensei, eu já tinha um livro já encaminhado, eu pensei, bom, o que eu posso fazer agora é colocar o título desse livro, Natália. E ele tem apenas 3 linhas falando da Natália, mas eu pensei, lá adiante eu vou trabalhar isso. E eu levei muitos anos para conseguir realmente trazer essa história, mas comecei a trabalhar com com história de mulheres. Todos os livros têm títulos com nomes de mulheres, até que cheguei a publicar, juntar, né, o Maria Degolada, que é a história é o primeiro feminicídio que acontece em Curitiba, noticiado, que é a Santa, né, popular de Curitiba, a Santa Maria Bueno, e a outra mulher que foi morta por uma bala perdida, e finalmente a Natália, que no livro chama-se Zia. E aí veio toda a questão do FIA, não é? Do Búlgara também, que são histórias de mulheres. Então, eu acho que, durante esse intervalo, talvez cada vez que eu estou entrando nesse universo, que não é um universo, vamos dizer assim, é um universo que é muito violento, mas que eu tento trazer
de uma maneira que seja possível construir um poema, né, com isso. E meu último livro agora, que não vai ser publicado, está na editora, são 3 histórias também, né, de silenciamento, de violência contra uma criança, silenciamento de outra pessoa da minha... As mulheres da minha família foram muito silenciadas. Acho que se a gente, quando vai olhar todas as famílias, realmente tem isso. Mas eu começo a pesquisar a vida dessas mulheres, me vou atrás, procuro as pessoas mais velhas para dizer como que era e tal. Ela era autista. E também tem uma história interessante de como, quando eu era criança, a minha avó me contou do golpe de 64, e depois as pessoas, algumas mulheres que eu conheço, desapareceram, né? Então, assim, às vezes eu penso, meus livros são muito violentos, né? E as pessoas, às vezes, falam que bonito. E esse último livro, quando agora, né, que eu terminei em dezembro, eu estava absolutamente destruída, porque foi muito forte a experiência de ter que entrar na vida dessas pessoas e ver o quanto nós mulheres, agora de modo mais sublimado, mais metafórico, mais simbólico, né? Mas o quanto elas sofreram de fato em suas vidas, né? O quanto foi a luta, né? Essa luta que moveu a história, né? A minha história e a história de todas as mulheres, né? Então, eu acho que foi um intervalo bastante movimentado e, ao mesmo tempo, como eu tinha falado, cheio de interrogações, de dúvidas, de perguntas, né? Eu tenho todas as perguntas de sempre, né, a fazer sobre o que quer estar escrevendo. Você citou uns nomes muito interessantes, tem muito a ver, talvez, com essa leitura do intervalo aqui que a gente está fazendo. Sou do Wilson Bueno, Joseli Viana Batista, depois uma geração mais nova, né, do Ademir Assunção, do Rodrigo Garcia Lopes, que também fez revistas, fez publicações. O Bueno fez o Nicolau, né, uma coisa incrível. O Leminski fez muita coisa também. E essa espécie de imagem que o próprio Leminski usava, essa espécie de passagem da chama, né, da passagem da chama de uma geração para outra. E eu acho que isso é tão importante, né, porque a gente estava falando, não quer voltar nos anos 90, que aquilo lá talvez não tenha existido, e você usou a imagem do pré-histórico, assim, e eu fico pensando muito nisso, né? A gente talvez tenha algum poeta nascido depois de 2000 que está no festival, já existem poetas nascidos em 2005, 2006. E eu, por exemplo, para mim foi muito importante para sacar isso a Inimigo Humor, né? Eu já falei isso várias vezes para o Carlito. Primeiro número da Inimigo Humor cai uma visão de organização do que acontece na literatura, na poesia especialmente, que estava ali tranquila, a ideia de gerações, né? E quando você pega uma revista que tem o Chico Alvim e um poeta de 20 anos, né, muda tudo. Talvez de fora, olhando para a poesia, essa organização em gerações tem lá suas razões e tal, mas me estimula muito, tanto para criar quanto para pensar sobre o que acontece na poesia, e eu acho que por isso que tem uma ponte lá entre essas revoluções do final dos anos 90, né, nas revistas, principalmente, essa ideia de que... E como eram importantes as revistas, mais do que os livros, talvez, naquele momento, né, para nós, e a possibilidade de um festival como esse, em que pouco importa se o Chico Alvim é um poeta que está com 87 anos e se tem algum poeta aqui trazendo a sua experiência de 20 e poucos anos. Na verdade, a gente tem que fazer com que essas coisas atritem, signifiquem juntos alguma coisa. E isso é uma leitura muito, eu acho, muito mais viva do que acontece na poesia, do que separar, simplesmente.
A Jussara tem falado bastante sobre algo que começa nos anos 90, que é a sua pesquisa muito voltada para a ideia de olhar para o que é ser mulher no Brasil, o que é ser você, né, dentro dessa história, da sua família e tal. E a gente vai pensar um arco que, pensando nesse intervalo mais longo, entre 90 e atualmente, em que a face, eu tenho dito isso aí sem medo de apanhar, mas a face principal da poesia brasileira hoje é feminina, né? Assim, de você... ontem a gente falou aqui, ouviu aqui falar na mesa do Chico Alvim sobre as 26 poetas hoje, e a própria Heloísa, depois de anos, vai fazer as 29 poetas hoje. E não é simplesmente de que, não, vou fazer uma antologia sobre as mulheres. Não, é que a cara da poesia, que lá podia ser apresentada por aqueles 26 poetas, hoje pode ser muito bem apresentada simplesmente por aquelas 29 poetas. Né? Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Estou complicando? Simplesmente vocês podem evitar a pergunta e falar de qualquer outra coisa. Ninguém vai ligar muito. Nem eu. Eu acho que a Jussara tem que começar, porque é uma coisa importante. Eu já dei início à conversa, né? É um pouco falando da impossibilidade mesmo, né? Que era essa ideia de começar, não é? Eu tive a oportunidade, inclusive, de, assim que eu vim de Pernambuco para o Paraná, eu tinha acabado de me formar, eu era muito jovem. Eu já fui jovem, né? E eu trabalhei numa agência de publicidade, né, no estúdio da agência, né, como arte finalista, por conta do design e tal. E o Leminski, ele era diretor de arte na agência. Então, eu convivi com o Leminski durante algum tempo. Ele morreu 2 anos depois. E nessa época eu não escrevia, não é? E eu olhava aquele homem, ele já era um poeta conhecido, relativamente conhecido, não era o Leminski que é hoje, mas já era bastante conhecido, e eu olhava, mas era um mundo tão de homens altos, bigodes grandes, né? Carlito. Que era e a própria ideia na própria agência, só para ilustrar, não existiam diretoras de arte nem redatoras. As mulheres só eram admitidas no estúdio para fazer o trabalho braçal, né? Que era finalizar as campanhas e desenhar. Essa coisa de as agulhas, né? Sim. Das agulhas para as pequenas costuras. E então eu já tinha, quando eu tinha 12 anos, é interessante, eu fiz um caderno de poesias, mas eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha daquilo, que eu queimei mesmo, um ritual assim bruxal. Fui para o quintal da minha casa, toquei fogo, porque eu não queria que ninguém lesse. Era uma coisa tão... Aí você pensava, mas quem? Cecília Meirelles? Como é que eu vou pensar em ser Cecília Meirelles? Né? E depois vieram alguns poetas. O primeiro poeta que eu li foi um homem, foi Fernando Pessoa. Eu vi num muro de Recife um verso do Fernando Pessoa. E eu disse, gente, mas isso aí... Porque eu fui uma leitora muito... Desde criança eu li muito, muita coisa. Meu avô, embora fosse um sertanejo, mas na casa do meu avô já tinha uma biblioteca. Ele era bibliófilo e cinéfilo. Então tinha um vício de cinema e livros, né, na minha família. Mas poesia especificamente, né, não. Quer dizer, tinha livros, mas eu lia outras coisas. Então, aos 15 anos, eu li no muro pichado, na universidade, no muro de universidade, eu li um verso. Eu fiquei absolutamente
eu não sei, eu fiquei, nem sei dizer, aquilo eu escrevi, e eu disse, mas quem que escreveu isso? E aí eu falei para alguém, falaram, eu acho que é Fernando Pessoa. E eu fui atrás, numa livraria que tinha em Recife, chamada Livro 7, tinha um livreiro muito... Naquela época, a gente tinha um livreiro, né? E eu disse, olha, tem esse verso aqui, me disseram que... Aí ele falou, isso é Fernando Pessoa. E eu comprei o Eu Profundo e Outros Eus. E aquilo... Nossa, aquilo com a adolescência foi perfeito, né? E depois do contato, a minha mãe, ela era professora de linguística na universidade e de literatura, então vinha a coisa da literatura entrava, mas eu achava que escrever poesia era uma coisa que não era realmente para o meu bico, né? Então a entrada nisso foi para mim assim chutar a porta mesmo, porque veio porque veio mesmo. Quando eu comecei a escrever, eu simplesmente comecei a escrever. E eu estava fazendo análise nessa época e mostrei para o meu analista. Meu primeiro poema, quem leu foi o meu analista. E, claro, ele deu a maior força, né? Mas eu não sabia o que era aquilo. E daí eu comecei... você deve saber, Tasso, que eu fazia meus livrinhos, né? Sim, sim. Você lembra disso? Era cartoneira. Eu era cartoneira, exatamente. Eu pegava na impressora, costurava e mandava. Aí o Wilson falou, manda para essas 20 pessoas. Daí eu pegava, ia no correio, botava... E começou assim. Eu estava nesse mailing aí. Estava você, Fabiano, Pinduca, Ademir, né? E aí depois as coisas iam meio assim, né? E aí veio um dia o Carlito me convidou para publicar na Inimigo, tinha a revista do Regis. Depois Sibila, do Regis Bovitino, e o Wilson ali, né? Diariamente me cutucando, me levando pela mão. Acho que o Wilson foi meu grande pai, né? O Wilson Bueno foi meu grande pai, assim, ou uma grande mãe. Ele também gostava de ser uma grande mãe, né? Então, mas era impossível. Eu não consigo hoje. Eu acho até que eu me sinto até tímida, porque quando eu dialogo muito com a minha filha, e a gente tem um corte assim epistêmico mesmo no nosso diálogo, porque ela fala, mãe, não é possível que você não entenda isso. Eu entendo, mas é uma questão de experiência. E, além de tudo, eu fui uma criança, uma adolescente, uma jovem da ditadura. Isso eu tenho repetido. Então, em Recife, outro dia eu estava falando com meu marido, que também... houve uma época em que eu estava no colégio e baixou-se um decreto em que as pessoas não podiam andar em grupo na rua. Eu vivi isso em Recife. A gente tinha que andar um ao lado do outro, fingindo que não estava com o outro. Oi, tudo bem? Tudo bem. O outro atrás, não sei o quê. Meninos de colégio. Então, assim, quem viveu essa experiência do machismo, do patriarcado e da ditadura e chegou viva, como eu me sinto, consegue... Eu li as feministas lá, né? Eu consegui abrir, porque havia um silêncio muito grande, então eu consegui abrir um certo território quando eu entrei para a universidade, não é? Porque aí o DCE, né? Eu fiz parte, a gente se reunia com o MR8, aquela coisa, participei de muitas passeatas que a polícia baixava, a gente tinha que correr para se esconder no banheiro, no mato, não sei aonde, ali do lado da Universidade Federal, né? Centro de Artes e Comunicação. Essas experiências, sabe, elas são experiências brutais que nós nos colocamos em lugares onde hoje
uma menina jovem, ela luta muito por muitas coisas que são maravilhosas, mas ela nunca vai entender por que a gente não consegue. Por que eu ainda acho que tem coisas que estão lá atrás que a gente ainda não avançou de fato, não é? Acho que a gente tem que avançar mais, tanto na literatura quanto como escritora mulher. Né? Hoje a gente já tem todo um movimento de mulheres trans, de todas as vozes, né? Mas eu ainda, talvez o que a minha filha não entende é que eu luto por coisas que ela acha que já estão resolvidas. Você falou uma coisa aí, uma coisa que eu achei... sabe, assim, eu queria entender por que a gente se dá tão bem, mas você falou uma coisa rapidinha aí, assim, quando você falou do movimento estudantil, você falou do MR8. Você era... Porque eu era. Eu também, Carlito. Eu levei uma surra do meu pai quando ele descobriu. Eu vendia Hora do Povo no estaleiro dele do governador, na porta dos estaleiros. A gente tentava libertar as pessoas presas. Sim. Puxa, agora eu entendi por que eu amo tanto você. Eu te amo também. Tá lá no fundo. Ou então... Depois eu fui mudando. Era mais stalinista, depois eu fui mudando. Hoje estou quase trotskista, sim. Mas que bom. E a outra coisa que eu queria falar... Marx-leninista. Sim. Ainda muito, muito. Então, isso tudo é de um refinamento muito antigo, não é? Você ter corrido da polícia, de fato, não é? Mas, no fundo, eu acho que eu tinha mais medo do meu pai do que da polícia. Eu pensava no meu pai na delegacia, tendo que me soltar, aquela coisa. Uma vez eu fiquei 2 horas dentro de um banheiro, em cima do vaso, com a porta fechada, esperando que a polícia parasse, porque era tudo na universidade. Né? Nossa, parece o amuleto do Roberto Bolanho. É isso aí. Não, mas só mais uma coisinha que ela falou também que eu achei muito, muito lindo e que tem a ver, que eu acho importante, que é o seguinte, quando a gente vai pensando no mercado e livro de poesia que não vende, aí falam que a literatura está perdendo leitores e os números da poesia de vendagem. Na verdade, a circulação da poesia não pode ser medida em números. É isso, assim, está lá uma moça andando pela rua e, de repente, na parede pichado tem um verso do Fernando Pessoa. Como mensurar isso? Como mensurar a modificação que foi dentro da história? Você pode ler 500 romances, mas vem um verso ali. O poeta marroquino Abdelatif Labi contou numa entrevista recente que lá nesse desastre que está lá em Gaza, tem um poeta que fez um poema, não está nem em livro, aquilo não pode ser mensurado assim, mas que as pessoas começaram a tatuar. É um poema que ele fala qualquer coisa como: eu não quero fazer um poema político, eu quero fazer um poema sobre as flores. Então, parem de bombardear a minha cidade, porque eu preciso fazer um poema sobre as flores. E aí, quando ele faz esse poema, as pessoas... Então, virou meio uma coisa que as pessoas começavam a postar nos lugares, esse poema tatuado. Como isso vai entrar em contagem? Por exemplo, bom, e esse poema eu estou falando aqui agora, que é todo errado, não é bem assim, não estou lembrando direito, mas ele vai circulando. Esse tipo de contaminação, que não é computado por número de venda, por número... Isso não vai dar na prova, isso não vai dar... isso, é um verso pichado numa parede que muda uma vida, né? Muda aquele negócio. Você bateu naquilo, parece uma mensagem de sei lá, né? São coisas... Por isso, de vez em quando pichem assim, um versinho aí na rua, porque é a ideia da transmissão. Aquilo que eu falei no início de servir, eu acho que é esse negócio. Parece que quando a gente está começando ali, garoto, garota, parece que a gente ouviu essa transmissão, né? E gostou do que estava sendo transmitido
e quase mandamos uma carta para o rádio, né? Continuem as transmissões. E é da gente fazer essa. Você pode pegar um poema do século XIII, né? Daquele teólogo do século XIII alemão, Mestre Eckhart. Ele tem um texto que é a coisa mais linda do mundo, que ele fala assim: os anjos são feitos de uma matéria tão tênue, tão sutil, tão quase imaterial, que o pensarmos neles já lhes é matéria suficiente para existir. Né? Aí o cara fala isso no século XIII, e agora a gente está em 2025, e essa transmissão continua. É esse poder, que não é um negócio numérico, né? É uma transmissão que se dá por outras vias. Isso não é computável, não é computado, e é tudo. Né? É o Godard, no meio de um filme, colocar um verso do Jean Cocteau, aquele os espelhos deveriam refletir mais antes de nos devolverem nossa cara. Pronto, é isso. Você já ama o Jean Cocteau por causa disso. Já tem que amar o Jean Cocteau, já tem que amar por aquilo. Depois você vai pesquisar, vai pegar a obra completa, vai ler os poemas, mas assim, o essencial veio nesse flash. Exato. Nesse flash. Aquele flash, Exato. ele tem aquele ditado latino, né? Pela unha se conhece o leão. Eu acho que tem um tipo de portal, né, que você atravessa nesse momento, e quando você vai para o outro lado, não tem mais volta, né? Porque aquilo já te perturbou a ponto de teus neurônios, tuas sinapses já se mexeram em velocidades quânticas. Olha, eu sabia que meu trabalho ia ser fácil hoje. Eu trouxe 30 perguntas, fiz 2. E o tempo já foi, mas enfim, vou me permitir fazer mais uma. E eu vou fazer uma pergunta. Vocês citaram vários nomes aqui de poetas que vocês leram e gostaram, quem te colocou para ler poesia e como foi. Mas vamos para o momento de indicação de leituras um pouco. Que poetas que vocês leem desde sempre, voltam, sentem a necessidade de voltar? E quais que vocês não se davam muito bem e passaram a gostar? Dá para falar disso? Dá, né? Você subir ali na Megafauna agora, esse pessoal, o que vocês falariam? Compre isso aqui, que isso aqui é legal. É tanta gente. Aí a BBC Fogo. O que eu posso dizer é o seguinte, por exemplo, você falou o negócio da Inimigo. Mínimo momento propaganda aqui. No dia 17 de junho vai sair o número 21 da Inimigo Rumor, uma revista que não existia há 15 anos. Bacana. Obrigado. Ela acabou em 2007 e ela vai voltar agora. E eu tinha um motivo básico, era o seguinte: precisa ter uma alternativa impressa de revista, ainda que ultraminoritária por ser impressa e por ser revista. Há uma coisa que acontece nas redes sociais, Instagram, que passa por poesia, que é um neofofismo, uma coisa de... Essa poesia fofa me faz puxar os cabelos, aquela poesia fofa, e não, aquele negócio, e aquilo fica... Porque, assim, quem já manja das coisas não cai naquilo, mas quem está chegando, em vez de ler o Fernando Pessoa pichado na parede, em vez de ler o poema do Mestre Eckhart, vai ler aquela fofurice e vai pensar, não, ou nunca mais vai querer ler poesia na vida, que é ou vai... Então, assim, a gente precisa ter... Porque já vem no formato, as pessoas querem para o formato para ficar postado. Então, assim, é um gesto mínimo, mas é assim, criar alternativas para que, no ruído, na cacofonia ou na afinação do mundo, nem só aquilo passe por poesia, né? Nem só aquilo. A gente consiga colocar umas outras coisas. E aí, bom, aí também tem isso, né?
o que eu acho mais bacana é que acho que 80% da revista é de gente que não tem um livro publicado, assim. Isso aí é bacana. Então, fez uma propaganda, perdão. Ele indicou para vocês comprar um livro que ainda A minha não revista. existe. Não, mas olha só, tem umas pessoas super... Eu posso falar os nomes. Luísa Lima Matos, Clarice Lira... Estão lá na revista. A Clarice Lima. Mas é muito difícil falar. Agora, poeta da vida mesmo, poeta da vida, para mim vai ser inevitável ser o Drummond. Drummond, assim, esse poema, esse livro, Vida, eu sempre achava assim, acho que vai ter um momento na vida da pessoa em que ela vai ter que lançar um livro em que tem a palavra vida no título. É aquele momento assim que você... Eu senti que o meu momento era esse, por isso que eu falei que era um livro muito desejado, que eu falei, se em algum momento eu posso fazer um livro chamado Vida, é esse. E o Drummond tem aquele livro chamado Vida Passada Limpo. Foi aquele momento que ele encontrou. E esse livro, Vida Passada Limpo, o poema que dá título ao livro, Vida Passada Limpo, ele para mim ele é tão absurdo que o Drummond morava ali em Copacabana, na época, na rua Joaquim Nabuco, e o número era 81. Eu sei disso porque ele fala no poema. Ele começa assim, começa quase grego, com um vocativo ó, mas assim, ele chega na janela do apartamento dele, olha para o céu e tem uma lua fabulosa no céu, e ele fala assim, ó esplêndida lua debruçada sobre Joaquim Nabuco 81. Então, ele está lá no céu com a lua e, de repente, cai na terra, ali no mais pedestre. Né? Ó esplêndida lua debruçada sobre Joaquim Nabuco 81. Tu não banhas apenas a fachada do prédio, né? E o quarto de dormir, prenda comum, né? Lugar comum, baixas a um vago, né? A um lugar vazio, a um vago em mim, onde nenhum halo humano ou divino fez pousada, e me penetras, lâmina de Ogum, que é a lua, né? Aquela lua assim, né? E sou uma lagoa iluminada. Aí você fica pensando, aquele cara que tinha uma vidinha ali, aquela vida, ele era funcionário público, ele saía de casa, ia lá para o trabalho dele, lá no ministério, voltava. A vida, como quando você lia a biografia, era uma vida super comum, mas em algum momento do dia, da noite, da madrugada, ele plugava assim em algum ponto, né, alguma estrela, e saía uma coisa dessa. Assim. Então, esse sujeito comum, assim, banal, vida banal, e esses puros instantes em que você sente que, assim, onde você está falando com Sters e com Stiger, né, assim, não nos interessa nenhum além sobrenatural, outro mundo, não nos interessa nenhum além, mas a poesia faz a gente desconfiar que o aquém não acaba tão cedo como a gente imagina e tão perto como a gente imagina. Ele vai um pouquinho mais longe, né? Ele é um pouquinho mais para lá. Né? Quer falar? São poetas que eu recomendaria isso. Por exemplo, qual é o poeta que você lê sempre? Que eu leio sempre. Eu de um tempo para cá, tem duas poetas de Pernambuco que eu tenho lido muito. Uma ainda está viva, é Lenilde Freitas, Celina de Holanda, já morreu, Débora Brenan, recomendo muito. São poetas consistentes, assim, e pelo fato até de existe uma questão dos poetas do Nordeste não terem tanta visibilidade, não é? Assim, não chegam mesmo ao que se chama um eixo, né, entre Rio, São Paulo, Sul.
Eu acho que são maravilhosos. E os poetas, eu diria que eu gosto muito, muito, muito de Afonso Ávila, o mineiro. Amo Haroldo de Campos e o Ali Salomão. São os poetas. E agora estou numa paixão assim, o meu crush é Herberto Helder. Foi pro céu. Gente, foi ótimo o papo. Foi Poderia incrível. ficar mais algumas horas aqui tirando informações privilegiadas de vocês, mas é isso, é o tempo da mesa e segue o festival. Eu quero agradecer os intérpretes de Libras e os tradutores de português que estão trabalhando aqui, Gabriela Amaral e Paula Rosa, e Paulo Silveira e Beatriz Veloso. Uma salva de palmas para eles. Lá no alto, lá na entrada, vai ter uma sessão de autógrafos dos autores. Todas as sessões têm. Então, quem quiser pegar o livro do Carlito, da Jussara, que tem na livraria, vai ter para autografar. Mas eu vou evitar isso. E 12h15 agora, já deve ter começado, será? Uma sessão do Megafone, que nos intervalos entre os encontros aqui, lá em cima, na entrada também, organizados pela Bruna Beber, muito bacana, que são os poetas lendo, né, jogando poesia para o alto. E acompanhem. Às 15h, aqui a próxima mesa com o poeta Stephen Sexton, poeta do Irlanda do Norte, que está aqui com a gente, e André Damer, né? Vamos bater um papo. Às 15h é a próxima programação aqui. Lá na entrada também tem as caixas de poemas, em que os poetas participantes do festival gravaram a leitura dos poemas. Então, perdeu alguma mesa, não quer ouvir a voz dos poetas lendo, elas estão lá nas caixas lá fora. Esqueci alguma coisa, Rita? Gente, muito obrigado. A gente se vê na rua por aí.